Quero lhe convidar para, nesse Dia da Família, nós lermos um texto da Palavra do Senhor, registrado em Atos capítulo 10. Abra sua Bíblia aí comigo, para nós lermos juntos, e mantenha a Bíblia aberta, que a gente vai aproveitar para vamos ler só até o versículo de número 8. Eu vou ler, não preciso os irmãos repetir, apenas acompanhe a leitura, seja na sua Bíblia, seja aqui na tela. Esse texto é muito conhecido. Ele trata de um cidadão que foi praticamente assim oficialmente o primeiro gentio que se converteu. Oficialmente porque é possível que tenham outros, mas assim, ele foi o que ficou assim registrado, assim como uma marca, né, na história da igreja. Esse cidadão chamado Cornélio. Veja aí um pouco da história dele, o capítulo é grande, mas vamos ler só alguma parte. Em Cesareia morava um homem chamado Cornélio, que era centurião de uma companhia do exército chamada Italiana. Era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, fazendo muitas esmolas ao povo e orando sempre a Deus. Um dia, por volta das 3 da tarde, durante uma visão, esse homem viu claramente um anjo de Deus que se aproximou dele. Ele disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: o que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as suas orações e as suas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envie mensageiros a Jope e mande chamar Simão, que também é chamado de Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que o anjo que lhe falava se retirou, Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço, e depois de lhes ter explicado tudo, mandou que fossem a Jope. Glória a Deus. Depois, nós vamos ler algo ainda do restante do capítulo, mas eu queria mostrar para você aqui um exemplo de um homem que conduz a sua família à presença do Senhor. Um homem que conduz a sua família à presença do Senhor. Esse episódio narrado aqui aconteceu no litoral de Israel. A cidade onde Cornélio morava, chamada de Cesareia, era, na verdade, a Cesareia Marítima, porque haviam outras Cesareias. Uma outra famosa era a Cesareia de Filipe. É outra, mais lá para dentro do país. Essa era bem no litoral. E essa cidade, depois do rei Agripa, ela se tornou uma cidade importante. Ela acabou se tornando até uma sede do governo romano ali. O imperador morava por lá, governadores moravam por lá. E a cidade de Cesareia foi bem equipada, grande, ficou bonita. Fez um anfiteatro, até hoje tem as ruínas do anfiteatro lá, né? Grande, bastante grande. E ali ficava uma grande guarnição militar romana. E Cesareia Marítima também acabou se tornando uma cidade de referência no transporte por navio. Criou-se um porto em Cesareia, e ali, naquela cidade de Cesareia, vivia este cidadão chamado Cornélio.
Cornélio ele era comandante de uma tropa de 80 a 100 soldados. Era a tropa mais básica do exército romano, da organização do exército romano. De 80 a 100 pessoas formava centúria. E essa centúria, ela agrupada, ela ia formando outros regimentos. 6 centúrias juntas formavam uma corte, e aí elas iam se juntando e formavam então o exército romano. E aquele homem, embora fosse romano, ele parece que era um homem que aprendeu a temer a Deus. E eu vejo na leitura aqui, que é feita a partir do versículo 1, que ele era piedoso e era temente a Deus. E o que me chama a atenção é que ele não era só nesse processo, mas ele era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa. Veja que está aí escrito que havia em Cornélio uma preocupação, embora não fosse israelita, mas ele via na fé judaica a fé no Deus vivo e verdadeiro, diferente dos ídolos que ele estava acostumado a ver em Roma. A religião romana e grega era politeísta, haviam muitos ídolos que eram difundidos entre as pessoas, mas Cornélio, embora sendo romano, e não era um romano qualquer, não era uma pessoa tola, uma pessoa ingênua, ele era um comandante romano, alguém treinado, alguém que sabia ler, que sabia escrever, alguém inteligente, habilitado para conduzir outros homens em batalha, não era um qualquer. Mas mesmo sendo romano, mesmo tendo que responder às autoridades superiores romanas, mas Cornélio não encontrou naquilo que ele via em Roma algo que fosse suficiente para o seu bem e o bem de sua casa. Então Cornélio começou a buscar ao Senhor. E nesta busca ao Senhor, ele se tornou um homem piedoso, um homem temente a Deus, e um homem que soube conduzir a sua casa a temer ao Senhor também. E quando nós vemos um homem com essa característica, que é capaz de conduzir a sua casa a temer ao Senhor, nós vemos um homem que é para ser exemplo, é para ser visto, é para ser percebido. Por que Cornélio era diferente? Às vezes nós estamos com a nossa família, estamos vivendo com os nossos filhos, com a nossa esposa, mas não conseguimos ser exemplo para que a nossa família veja em nós alguém piedoso e temente a Deus e queira seguir o mesmo caminho que nós. Muitas vezes nós trazemos uma imagem para as pessoas de fora que não temos dentro da nossa casa. Mas Cornélio não era assim. Cornélio era um homem que testemunhava, antes de tudo, dentro da sua própria casa, e conduziu aquelas pessoas a temerem ao Senhor. E aí você vê, a Bíblia tem exemplos de pessoas que tinham uma preocupação muito grande com a sua casa. Tem uma célebre passagem no livro de Josué, capítulo 24, quando ele chama o povo. Ele foi o líder que sucedeu Moisés. O maior líder de Israel foi Moisés. E Josué o sucedeu. E quando ele já era velho e o povo já estava, em grande parte, bem assentado na terra prometida, já estavam morando, já estavam com suas fazendas,
já estavam criando gado, plantando o que queriam. Josué já era velho, estava prestes a morrer, ele chama todo o povo. E ele diz para aquele povo, presta atenção, vocês são descendentes, eu vou falar com as minhas palavras, vocês são descendentes de pessoas que serviram a ídolos estranhos, lá na terra dos caldeus, lá na terra de Arã, mas Deus chamou, Deus fez promessas e Deus cumpriu as promessas, deixou vocês na terra. Agora vocês precisam decidir se vocês vão querer servir o Deus que deu livramento a vocês, o Deus que cumpriu a promessa, o Deus que honrou a palavra, o Deus que deu a vocês as terras, a casa, a família, os bens, ou se vocês vão querer voltar a adorar os velhos ídolos dos pais de vocês, ou os ídolos da terra onde vocês estão. Josué falou assim com o povo. E no final de todo o seu discurso ele disse, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A casa é um lugar que precisa ser completo. Por isso nós não devemos desistir da nossa casa. Porque a família sempre foi foco de Deus. Desde o princípio. Deus entendeu que o homem não podia estar só e lhe providenciou uma esposa, para que com ela o homem tivesse filhos e constituísse família. E em dado momento da vida, os filhos se separariam para formar novas famílias. E sempre houve de Deus uma atenção especial sobre as famílias. Quando você vê Deus chamando Abraão para lhe prometer as bênçãos que seriam sobre a vida dele, porque ele foi um homem que creu, veja o que Deus disse para Abraão. Abraão, em ti e na tua descendência serão benditas quem? Deus poderia ter dito todos os seres humanos. Deus poderia ter dito os homens iguais a ti. Deus poderia dizer toda a terra será, mas ele disse especificamente em ti e na tua descendência, ou seja, em Jesus Cristo, descendente de Abraão, seriam benditas todas as famílias da terra. Deus sempre teve atenção com a família. O rumo que os homens deram à família nem sempre estão de acordo com o plano original de Deus. Os homens fizeram da família uma família poligâmica que Deus nunca tinha mandado. Os homens, nos nossos dias, estão buscando novos conceitos para traduzir família, que são diferentes do conceito original de Deus. Mas independente de como o homem queira ver as coisas, Deus não muda. E ele continua atento à família, dando importância à família e buscando a família. Certa vez, Paulo, o grande apóstolo, que foi exatamente o apóstolo que trabalhou os gentios, ou seja, os que não eram israelitas, ele pregando na cidade dos Filipenses, o prenderam. E na cadeia ele orava e cantava louvores ao Senhor por volta da meia-noite. Estava ele e Silas. Depois de terem os dois sido surrados com 40 chibatadas, que era o padrão, com as costas feridas, cansados, mas estavam lá na prisão cantando e orando. Aí, de repente, Deus manifesta a sua glória naquele lugar e um terremoto abre todas as prisões. E aquelas prisões não costumavam ser prisões bonitas, como a gente tem hoje. Ou mesmo, eu digo assim, bonita no sentido de serem construções com grades. Eram buracos, cavernas.
E os homens eram colocados ali dentro daquela coisa subterrânea e mal tinha luz. E quando Deus manifestou a sua presença ali por causa da oração dos seus servos, todas as cadeias se abriram e os presos foram soltos. O carcereiro, ele ficou tão apavorado porque a responsabilidade dos homens que estavam ali era dele. Se um escapasse, ele pagava. E poderia pagar, inclusive, com a vida. E não ia ser uma coisa qualquer, porque ele demonstra medo em toda aquela situação, porque sabia que não ia ser uma execução rápida. Então ele pula para dentro com uma luz e já ia pegar a espada para se matar. Eu penso que o carcereiro imaginou que era melhor morrer ali, ele mesmo se resolvendo, do que sofrer na mão de quem iria lhe julgar por aquela situação. Mas o fato é que quando ele quis cometer o suicídio, Paulo grita lá de dentro pelo Espírito de Deus: para, não faz isso, está todo mundo aqui. Aquele homem, irmãos, entendeu que Deus havia feito algo tremendo ali naquele dia. E ele cai de joelhos na presença de Paulo e pergunta: senhores, o que eu preciso fazer para me salvar? Eu fico pensando que Paulo, cantando e orando ali a palavra e buscando a Deus, aquilo foi tão forte para aquele carcereiro que ele entendeu que o que aconteceu foi a mão do Senhor para livrar. E na hora que ele pergunta isso, veja a resposta de Paulo para o carcereiro: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. Precisava Paulo acrescentar a casa? Às vezes eu gosto de pegar esses detalhes da fala, porque os homens que são usados por Deus são homens inspirados pelo Espírito para falar o que é preciso, para quem é preciso, na hora que é preciso, para um fim específico. Porque a palavra de Deus não volta vazia. Por isso nós devemos temer e tremer quando dizemos: assim diz o Senhor. Porque é preciso que ele tenha dito, porque quando ele fala, as palavras dele são garantidas, elas não podem falhar. Jesus chegou a dizer: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Mas Deus tem uma atenção muito grande com a família. E ele, em várias ocasiões, mostra isso. Paulo elogiava as famílias dos crentes das igrejas em que ele pregou. Por exemplo, ele elogia muito a mãe e a avó do pastor Timóteo. Ele elogia o trabalho daquela família. Timóteo era filho de pai grego e mãe judia. E ele diz que desde pequeno aquela mãe teve o cuidado de ensinar a palavra do Senhor para Timóteo. E quando adolescente, Timóteo começou a trabalhar para o Senhor. E quando já jovem e adulto, Timóteo se transformou num dos braços direitos de Paulo. Ele conduzia igrejas, ministrava a palavra e se tornou um grande homem de Deus por causa da atuação daquela mãe e daquela avó que não lhe privou do acesso à palavra. E quantas famílias Paulo cita que eram membros da igreja, pessoas que dedicaram a sua vida em família, como Cornélio fez. Às vezes nós corremos o risco de querer servir a Deus sozinhos, desistimos da nossa família. Não nos preocupamos com a nossa família. Agimos sem sabedoria com a nossa família. Não damos o tempo nem a atenção que a nossa família precisa. E a nossa família precisa ver em nós, sem palavras, sem discussões,
sem brigas e sem confusões, precisam olhar algo de Deus em nós, como o carcereiro olhou. Para o carcereiro valeu o terremoto, mas na sua casa vale o brilho do Espírito de Deus, na forma como você trata seu marido, a sua mulher, os seus filhos, as pessoas que trabalham para você, as pessoas que moram ao seu lado. Em tudo nós somos observados. E Cornélio era um exemplo. E aí ele trouxe a sua casa para temer ao Senhor. Eu acho o exemplo de Cornélio interessante, porque a cultura daquele pessoal era uma cultura paternalista. Cornélio poderia apenas determinar: toda a minha família vai para a sinagoga comigo. Hoje é difícil, a gente já não... É difícil conseguir. O adolescente chega dos 10 anos, ele não quer mais. Não, eu quero ficar, quero ir para onde eu quiser. Preciso, às vezes, você ter uma autoridade, exercer para que mantenha no caminho do Senhor. Mas naquela época, Cornélio nem precisava se preocupar. Bastava ele mandar e a família ia. Mas o que adiantava a família ir e não ter Deus como Cornélio tinha? O que adiantava a gente ganhar pela discussão, ganhar pela imposição e não fazer brotar no coração o que é mais importante, que era o que Cornélio tinha, a piedade e o temor de Deus que havia no coração de Cornélio, ele conseguia transmitir para a sua família, porque em Cornélio havia temor de Deus. Mas o que é importante nós vermos aqui é que Cornélio, embora fosse um homem temente, teve uma visão, porque ele era temente a Deus, a sua família era temente a Deus, ele vivia em oração, ajudava, dava esmolas. Ele abraçou a causa da religião judaica e fazia. E Deus olhou aquela condição. E quando nós temos um desejo sincero de buscar o Senhor, Ele se revela para nós. Talvez você que esteja aqui diga assim: eu nunca tive uma experiência com Deus. Deus nunca falou comigo. Eu nunca percebi, nunca senti, nunca vi. Talvez falte você buscar um pouco mais. Porque quando nós o buscamos, Ele se deixa achar. Cornélio, naquele dia, não tinha um crente do lado dele para lhe anunciar o que ele precisava ouvir. Deus mandou um anjo para Cornélio não ficar sem a revelação. O anjo poderia até ter falado, não encurtava tempo. O anjo chegar e dizer para ele: Cornélio, o que Deus tem para te dizer é isso, 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 isso. Mas não foi assim que aconteceu. Porque a Bíblia diz que esta tarefa de levar o evangelho às pessoas, seja da nossa casa, seja de fora, Deus entregou na mão daqueles que creem em Jesus. A Bíblia diz que os anjos até desejam atentar para a tarefa, poderiam cumpri-la, mas este bem, este benefício, esta glória, este privilégio, Deus deixou para a igreja. E o anjo aparece a Cornélio e diz assim: manda chamar Pedro. Manda chamar Pedro. Ele está na cidade de Jope. Jope era uma cidade que ficava em torno de 50 quilômetros ao sul de Cesareia, descendo pelo litoral. Hoje tem uma grande avenida que liga Cesareia até Jope, e não é mais chamada de Jope, claro, mas Jope, os irmãos vão lembrar, é uma cidade antiga. Quem pegou barco em Jope foi Jonas, aquele profeta fujão que foi para a barriga do peixe grande. Foi ali naquele porto de Jope que ele pegou o barco para fugir da presença do Senhor. E Jope hoje recebeu um outro nome, ela já não é mais Jope, e ela hoje é mais conhecida pelo nome árabe chamada Jafá, e ela está praticamente incorporada pela capital Tel Aviv. Então, ela se tornou parte de Tel Aviv, e quem visita Israel e vai a Tel Aviv, ali naquele litoral era a cidade de Jope, e ali naquele litoral nós podemos até ir visitar a casa onde Pedro ficou hospedado. A casa lá do curtidor,
num beco assim, fundo, desce umas escadas e ali, escondidinho, uma rua sem saída, está lá a casa que Pedro estava. Pedro estava ali naquela casa e o anjo do Senhor disse, deu o endereço certinho para Cornélio, manda na casa de Simão, lá em Jope, na beira lá, e é tudo direitinho como o anjo disse. Ele foi lá, encontraram Pedro. Só que não encontraram de qualquer jeito, veja como Deus faz as coisas acontecer. Pedro estava ali, na hora do almoço, ele estava orando, buscando ao Senhor e teve fome, pediu para fazerem comida. Enquanto ele esperava, na laje de cima, Deus dá a ele um arrebatamento dos sentidos e ele tem uma visão. E naquela visão, Deus mostra para ele uma condição em que Deus dizia que ele deveria, fazendo um resumo, que ele deveria considerar purificado os gentios que iriam receber o evangelho também, e que Deus amava os gentios como amava os israelitas, e que a mensagem do evangelho deveria ir a eles também. E quando os homens chegaram na porta, o Espírito do Senhor já havia falado para Pedro lá em cima, eu vou mandar 3 homens te buscar, tu pode descer aí com eles porque eu vou fazer uma obra lá. Quando os homens bateram na porta, Pedro já chegou dizendo, sou eu que vocês estão procurando, onde é para a gente ir? Aí eles hospedou, no dia seguinte, como era a pequena distância, vejam como Deus faz. Deus quer falar comigo e com você como falou com Pedro. Deus quer poder ter uma comunhão e uma intimidade para falar conosco como falou com Pedro, porque até para o ímpio que o buscou, ele se revelou. Por que não se revela para mim e para você? Porque nós não estamos buscando. Às vezes a gente chega para falar para as pessoas, elas dizem assim, eu já tenho Deus. Às vezes você chega para alguém que uma vez veio à igreja e se diz evangelho, não, eu já sirvo, já sou, já aceitei. Mas não sabe que o que Deus tem para nós é mais. Às vezes eu dou o exemplo de João. Você conhece o discípulo João, dos 12 discípulos, João era o mais agarrado com Jesus. Ele era novo. E eu quero dar um exemplo para você como nós devemos ser agarrados com Jesus, como João. Porque no dia que Jesus estava na última ceia, ele falou para todos os discípulos, tá, um entre vós vai me trair. Todo mundo ficou olhando para o outro. É eu? Não, não sou eu, rapaz, acho que é tu. Rapaz, não é tu, não. Quem é que anda fazendo coisa errada? Aí estava talvez um procurando o outro. Enquanto ele estava ali, João, espertamente, se reclina no ombro de Jesus. Oh, meu Senhor, me diz quem é. Aí Jesus, é aquele que eu vou molhar o pão. De todos, quem foi que recebeu a revelação? Quem estava lá grudado nele. Irmão, você só não ouve, só não experimenta, porque não busca como deve buscar. É preciso inclinar no ombro dele para receber. É como Maria, eu gosto muito de usar o exemplo dela, Maria, irmã de Marta. Marta estava cuidando da cozinha, Maria estava onde? Nos pés dele. Para ouvir dele, para receber dele, sentindo o perfume dele, percebendo o toque da mão dele para livrar, para curar. Você só não recebe porque não busca, só não ouve porque não busca. Eu só não recebo e não ouço porque não busco. Mas até quando o ímpio busca, ele fala. E aí Pedro vai e chega lá. Aí acontece aqui no final da palavra, Pedro foi enviado por Deus para falar algo para Cornélio, algo importante, algo que não poderia ser transmitido por qualquer pessoa. Haviam outros crentes lá em Cesareia, mas foi a Pedro que Deus deu aquela tarefa, era uma tarefa especial. E diz aqui no versículo 34, antes do versículo 34, temos aqui Cornélio reunido com a sua família. Versículo 33, portanto, sem demora, mandei te chamar, e você fez bem em vir. Agora estamos
todos aqui, na presença de Deus, prontos para ouvir tudo que o Senhor ordenou para você. Aí Cornélio recebeu de Deus aquela palavra: vou mandar alguém, manda buscar alguém para trazer uma palavra importante para a tua família, para ti. Cornélio reúne a família, reúne os amigos próximos e põe aquele pessoal todo lá numa sala da casa e manda chamar Pedro e diz: olha, o anjo apareceu para mim, diz que tu tem algo muito importante para me dizer. Aí o versículo 34 começa com Pedro dizendo para ele assim: olha, eu já sei, já reconheci que Deus não faz acepção de pessoas. Por que isso? Porque a igreja de Jerusalém era o que nós chamamos hoje daquela igreja barrista. É só para mim, é só para judeu. Romano, não é digno do evangelho. Não é romano, é africano, não é digno. Não é egípcio, não é digno. Para a igreja, o pensamento inicial era esse. Aí Deus pega Pedro, que era um dos discípulos mais respeitados, e mostra para Pedro que o evangelho era para todos, inclusive para os ímpios, para os gentios, para aqueles que não tinham linhagem de Israel. Por isso a Bíblia diz que é para nós, para nossos filhos, para todos que estão longe, todos que o Senhor chamar. Deus tem planos e projetos com a sua casa, com seus filhos, com seus irmãos. Deus tem projeto, o projeto de Deus é para nós, para os filhos, para todos que o Senhor chamar. E Pedro tinha uma palavra importante para dizer para aquela família. Versículo 38. Primeira coisa importante que Pedro tinha a dizer: Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Ele andou por toda parte fazendo bem e curando os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. É a primeira grande verdade que precisamos exibir na nossa vida, uma fé inabalável nesse Jesus, que não é uma simples figura histórica. Não é um conto bonito de amor. Ele é real. Ele é o Filho do Deus vivo que se encarnou. Veio morrer por mim, por você, pela minha família, pela sua família, pelos vizinhos, por aqueles que você conhece. Ele veio para este fim. Deus o enviou. Eu preciso crer assim. Essa fé precisa estar no meu coração, porque Pedro começou a importante mensagem dizendo isso para Cornélio, para que ele conhecesse quem é este Jesus. Há quem seja satisfeito em sua relação com Deus se resumir a conduzir um crucifixo pendurado, a ter uma foto de Jesus em casa com um grande coração, ou mesmo frequentemente a igreja ouvia uma palavra de bondade, de amor. Isso não vale nada. Você precisa conhecer realmente quem é Jesus, o Filho de Deus. Porque esta foi a palavra que ele começou a trazer. Jesus de Nazaré. Deus encheu do Espírito, Deus lhe deu poder, ele andava por todo lado fazendo bem, libertando oprimidos do diabo, Deus era com ele. Esse Jesus é o princípio fundamental da palavra, da mensagem. Eu preciso carregar esta fé comigo, para que as pessoas não vejam em mim uma palavra vazia, mas uma fé operante. Sabe como foi aquela fé dos amigos de Daniel? Que o rei fez a estátua e mandou: quem não se ajoelhar para a estátua morre. Aí os jovens chegaram lá e disseram: olha, rei, é o seguinte, se o nosso Deus quer nos livrar, ele vai nos livrar. Mas se ele não quiser nos livrar, também nós não vamos adorar a tua imagem. Vamos morrer satisfeito, feliz, mas confiando.
É essa fé que precisa estar no meu coração e no seu. É esta fé que deve estar no nosso coração, porque esta fé esteve no coração destes homens. Pedro, segundo a tradição, morreu crucificado de cabeça para baixo. Paulo foi decapitado. Outros foram esquartejados e queimados e dados como presa a animais e mortos em festas, em rituais e em ginásios, em coliseus. Tudo isso porque mantiveram firme a fé nesse Jesus. E Pedro diz para ele, tu precisa crer nesse Jesus aí. Nesse Jesus de Nazaré. Segundo, e nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus e de Jerusalém. Depois eles o mataram e o penduraram no madeiro, mas Deus o ressuscitou no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus escolheu. Segundo Pedro diz, ele morreu por nós. Morreu e ressuscitou. Olha, irmãos, é um perigo quando a nossa fé não é viva nessas verdades básicas. Quando você não tem convicção plena, da morte é fácil até você acreditar. Mas muitos não creem na ressurreição, não veem Jesus como aquele que vive. Porque não busca. Porque quem busca ouve a sua voz. Quem busca sente a sua presença. Quem busca sabe que o Senhor é real, é presente. E quem está ligado sabe que o Senhor está aqui neste lugar. Aí você diz, pastor, eu não sinto. Falta você buscar um pouco mais. Porque quando nós buscamos o Senhor, fala, manifesta, opera, age. E às vezes até quando nós não percebemos, depois ficamos só ouvindo a notícia, os irmãos oraram, Jesus curou, Jesus fez, Jesus aconteceu. Ele fala, irmãos. Ele fala ainda hoje como falou com Pedro. Pedro, vai chegar 3 homens aí para te pegar, tu pode ir com eles. Ele fala. É esse Jesus que ressuscitou, que Pedro estava anunciando a Cornélio, dizendo, Cornélio, esta mensagem que importante que eu te trago, ele está vivo. E ele é Senhor, ele diz, é-me dado todo o poder no céu e na terra. E essa mensagem importante Cornélio precisava ouvir. Depois, ele continua falando e diz, Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que ele foi constituído por Deus, juiz dos vivos e dos mortos. Nós somos testemunhas. Está sobre nossos ombros a responsabilidade de ser sal nesta terra e luz neste mundo. As pessoas não podem me olhar. Irmãos, já viram uma lanterna com pilha muito fraca? Querendo apagar, fica aquela luz amarelinha, quase para morrer. Tem umas hoje que não acende nem mais. Não é assim que é para você ser. É para você ser como essas luzes mais modernas de LED, que quando acende, ilumina e clareia logo um quarteirão inteiro. É para você fazer diferença de tal maneira que a sua vida torne o ambiente melhor. Porque você é testemunha deste Jesus ressuscitado. Esta mensagem Pedro foi levar para Cornélio, porque ele precisava ouvir isso. Você é testemunha, eu sou testemunha, devemos andar e viver como testemunhas do Senhor. Testemunha de que ele é juiz dos vivos e dos mortos. Testemunhas para dizer que ele morreu, ele ressuscitou, ele está vivo e ele vai julgar. A nossa mensagem, a mensagem de Pedro para Cornélio incluiu, não foi só uma mensagem de amor. Pedro, aliás, Cornélio, não, Deus mandou aqui para que tua família seja salva, ele ama vocês muito bem, vocês podem aceitar Jesus e viver do jeito que vocês quiserem. Não foi assim. A mensagem para Cornélio foi que ele veio morrer,
Ele ressuscitou, Ele está vivo, nos colocou como testemunha e vai voltar para julgar. Nós precisamos estar atentos como está a nossa vida, porque nós vamos passar pelo juízo de Deus. O que vai nos livrar da condenação é Jesus estar em nossa vida. Estes estarão livres da condenação, mas passarão pelo juízo de obras, para galardão. Mas os que querem viver como vive o mundo, sem demonstrar fé verdadeira, vão ser julgados pelo que praticarem, porque não creram a ponto de mudarem as suas vidas. Olha, irmão, às vezes você vive de forma muito... Vamos dar um exemplo de um homem que vive de forma muito dissoluta. Bebe demais, fuma demais, é obeso, não faz nada, aí chega, começa a passar mal, aí vai no consultório. O médico diz: rapaz, para agora, tu tem que emagrecer, fazer caminhada, larga de fumar, de beber, que senão tu morre amanhã. Às vezes você vê, não todos, mas uma boa parte, você vira um outro homem. O cidadão só come folha, anda todo dia, larga os empregos estressantes, emagrece, por quê? Quer mudar. Ele creu na conversa do médico. Já os outros, tem uns que não creem. Mas só fala besteira. Se eu vou morrer, que morra mesmo. Eu vou morrer curtindo. O que creu, vive mais um tempo. O que não creu, costuma morrer, e o pior que morre, sofrendo. Se morresse ainda rápido, mas ainda morre assim, tendo AVC, vai aos pouquinhos. Quando nós cremos em Jesus, a nossa fé precisa gerar algo real, uma mudança real. Era isso que Pedro foi falar para Cornélio. Que Jesus é juiz, ele vai julgar. Preciso que a vida reflita a fé que eu tenho. Como eu posso dizer que creio em Jesus e o sigo, se a minha vida é cheia de injustiça, é cheia de coisas erradas, eu ajo de forma errada, ajo de forma injusta, ajo de forma corrupta, sou promíscuo, sou viciado e faço tantas coisas, mas fico dizendo: sou cristão, sou crente, sou isso, aquilo. Não é assim. E Pedro foi dizer para eles que ele é juiz. E é isso que nós precisamos exibir na nossa vida. Aí a família de Cornélio, enquanto Pedro falava, aquela palavra da verdade foi entrando no coração daquelas pessoas, foi entrando, e o que Pedro jamais esperava aquilo. Porque nem batizado nas águas aqueles homens eram. E enquanto Pedro falava, a unção do Senhor tomou o lugar e Jesus batizou todos com o Espírito Santo. E quando Pedro estava ainda falando, terminou de entregar o cerne da mensagem, ainda estava querendo completar, o Senhor já batiza. Aí o povo começou a falar em línguas e ninguém parava mais. Pedro ficou admirado e diz: agora eu vi, como é que eu posso impedir de que sejam batizados nas águas estes a quem o Senhor já batizou com o Espírito? E ali Deus salvou e batizou a família de Cornélio. E ele e toda a sua casa foram salvos, porque ele era o exemplo. Era o exemplo. Deus quer fazer assim com a gente. Deus quer que você seja este exemplo como Cornélio foi. De alguém que dá valor à palavra, que vive a palavra, que teme a Deus, que anda na presença de Deus, que é um exemplo. Deus espera de nós isso. E que a nossa luz permaneça brilhando, irmãos. Permaneça brilhando. Quem sabe esta vai ser a visão que vai marcar aqueles que vierem, os anjos que vierem arrebatar para o céu, os crentes vão olhar e procurar onde está a luz. Onde está a luz? Está tudo escuro, tudo é treva, mas ali tem luz. Esse é do Senhor, eu levo. Ali tem luz, é do Senhor, eu levo. Que a sua luz brilhe, não deixe apagar a luz do Senhor na sua vida. Que Deus nos abençoe. Guarde a vida de Cornélio como exemplo
em nome de Jesus.